Anjos. Qual a primeira coisa que vem em sua cabeça quando falamos deles? Provavelmente um ser divino, cheio da glória de Deus. Mas em uma passagem escondida junto ao livro de Enoque, conseguimos perceber alguns anjos em específicos que causaram o caos na humanidade. E hoje, nós iremos falar de 5 anjos que foram um terror aqui na Terra. Tudo se inicia em Apocalipse quando diz: então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Satanás não foi contra Deus no livro de Gênesis. Ele não se rebelou no livro do Êxodo. Satanás já havia ido contra Deus antes mesmo da criação. Ele permitiu que o orgulho entrasse nele e assim se rebelou, influenciando milhares de anjos a irem para o mesmo caminho. E é deles que vamos falar. Azazel. Azazel é uma figura mencionada em várias tradições religiosas e textos antigos, incluindo o livro de Enoque e a Bíblia. Geralmente, ele é associado a um anjo caído com características de um bode emissário, onde boa parte da maldição da terra é atribuída a ele. A Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, faz referência a Azazel no contexto do Dia da Expiação, também conhecido como Yom Kippur. Levítico capítulo 16. Há uma descrição das cerimônias do Dia da Expiação, onde 2 bodes eram escolhidos. Um deles era sacrificado como oferta pelo pecado, enquanto o outro, chamado de bode emissário ou bode para Azazel, era enviado para o deserto, levando consigo os pecados do povo. No livro de Enoque, Azazel é retratado como um dos anjos caídos que desceu à terra, interagiu com humanos e compartilhou conhecimento proibido, incluindo a bruxaria. Cocabiel. Seu nome se traduz em uma estrela de Deus. Ele revelou aos humanos os segredos da astrologia. E neste contexto, os ensinamentos dele eram uma forma de desviar as pessoas de Deus, fazendo com que elas acreditassem em astros e, consequentemente, colocassem toda a sua fé neles. Assim, fazendo-os viver em prol de seguir a astronomia. Cocabiel é descrito por alguns estudiosos como um anjo extraordinariamente grande, possuindo 6 asas negras como os serafins de Deus e completamente sem rosto. Samiasa. Samiasa foi um dos principais anjos caídos de Deus e é considerado o líder de todos os outros. Um anjo maligno que chegou a ser até comparado com Satanás, embora a maioria dos cristãos concorde que não eram os mesmos. Samiasa forneceu também o conhecimento proibido à humanidade, pois de acordo com o livro de Enoque, ele foi o responsável por permitir que os anjos tivessem relações com os humanos, assim gerando posteriormente os Nefilim, que foram humanos sobrenaturais gigantes que contribuíram para o aumento do pecado na época. Mastemia foi um anjo caído que representa a mais severa punição, tentando os humanos a pecar para assim testar sua fé em Deus. Ele basicamente coloca algo tentador na frente das pessoas para ver se vão aceitar, e então ele os pune se o fizerem. Mais tarde, muito depois de perder a graça, ele torna-se o governante principal de todos os Nefilim, embora ele mesmo não fosse um. Ele assumiu o comando de suas forças e então fez o caos na terra. Mas quando Deus estava pronto para inundar o mundo e se livrar das abominações criadas por seus anjos caídos, Mastemia interveio e implorou a Deus que lhe permitisse manter pelo menos 1/10 dos demônios que ele estava ordenando. Porém, Deus negou a ele a oportunidade e assim concretizou o dilúvio. Shamziel é descrito como o 16º líder dos observadores, que seguiram Samiasa até a escuridão e traição. Seu nome significa Filho dos Deuses, e ele foi responsável por ensinar aos homens e aos Nefilim a canção do sol. Ele viveu durante os dias do pai de Enoque, Jared, e aparece em muitos textos religiosos e antigas teorias, pois acredita-se que Shamziel compartilha bases mitológicas com Shamash, que foi o deus babilônico do sol. Muitas pessoas não estão cientes de que diversos deuses pagãos são baseados em alguns dos piores demônios na Bíblia.
Deuses adorados pelos cananeus, os babilônios, os sumérios e até os egípcios eram provavelmente alguns desses malvados anjos. Não há evidências claras de como foi o fim de Shamsiel e todos os outros anjos caídos da época, se é que houve algum fim. Pois no próprio livro de Enoque percebemos que os anjos caídos viveram em espírito, pós o dilúvio. Mas este ainda pode ser um mistério a se desvendar. Mas conte-nos aqui, você já conhecia um pouquinho da história destes anjos caídos? Deixe aqui nos comentários. Lembrando que todas essas informações sobre os anjos e as respectivas histórias são do livro de Enoque e algumas teorias de estudiosos e religiosos. Se quiserem a parte 2 deste vídeo, comentem aqui. Até o próximo. Abraços. Deus abençoe.